Fala aí pessoal, tudo bem? Nós vamos então agora fazer uma breve introdução sobre a história da música. Vamos aí ver aí quando começou, quando termina, essa coisa toda, quais são os períodos históricos, tá certo? Então, vamos lá! Vamos lá então, pessoal, olha só. É importante a gente frisar nesse início de estudo que nós falaremos aqui sobre a história da música ocidental, tá certo? Ou seja, a música que tem seu início e suas regras ali, né, entre aspas, provenientes lá na Europa, tá certo? Isso porque a gente tem uma diversidade muito grande de expressões musicais e artísticas aí em muitas outras regiões do mundo, como é o caso ali da África, tá, do Extremo Oriente, que vocês conhecem, tá, o Oriente Médio, entendeu? Então, é claro que em momentos específicos essas experiências musicais elas vão chegar de alguma forma até o Ocidente, mas o nosso foco aqui será trabalhar o surgimento e a evolução dessa linguagem musical ocidental, ok? Principalmente contextualizando ali socialmente, historicamente, politicamente e, é lógico, em interface ali com as outras manifestações artísticas, porque afinal de contas tudo isso aí caminha em conjunto, ok? Então, quando nós falamos em música ocidental e em cultura ocidental, talvez não tenhamos a percepção de que a nossa música ocidental, a nossa cultura ocidental se convertem aí nas expressões mais recentes da arte da cultura. Tá? A cultura oriental é muito mais antiga que a nossa. Tá? E um ponto importante é considerarmos onde de fato isso aí começa. O que nós chamamos de cultura ocidental, tá? De música ocidental. E aí a gente pode questionar. Esse começo teria sido, vamos lá, no Império Romano? O que você acha? O latino? Ou quem sabe no Império Greco, o grego, que foi um período anterior. Tá bom? Só que, fazendo um parêntese, a gente tem aí também o Império Grego, que já vou dizer aqui que teve uma influência muito grande, tá? E vocês sabem aí pelo estudo de profecias também, que o Império Grego ele teve também, ele absorveu culturas daquele mundo ali oriental, ali africano da sua época, ok? Assim como qualquer império daquela época, tá certo? Então, esclarecendo, a nossa base cultural ali é greco-latina, ok? É da Grécia Antiga e também de Roma. Mas aquilo que é estritamente ocidental tem início um pouco depois, com esse advento da Igreja Católica Apostólica Romana lá no século IV. Ok? Grava aí, século IV. Veja bem, tudo começa quando o cristianismo, os cristãos eram perseguidos pela Igreja Romana, tá certo? E agora ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. E a Igreja Romana é oficializada, então. A partir daí nós entramos em pouco tempo, tá? Logo depois, ali num período que nós vamos chamar de Idade Média, tá certo? A partir daí começa, então, a nossa cultura ocidental, no sentido mais estrito. E, logicamente, existe aí um tripé, então, um tripé formado pela presença da cultura greco-romana, tá bom? A presença da cultura judaica, que veio através do cristianismo, e também influências orientais ali mais próximas do Império Romano, como é o caso do Império Romano do Oriente, ou seja, aí nós temos a influência bizantina, tá certo? Dentro da nossa disciplina de História da Música Ocidental, nós vamos analisar de forma bem rápida ali os períodos históricos da música, ok? E esses períodos são exatamente os seguintes. Eu vou passar de forma rápida aqui, como introdução, e aí vocês poderão estudar depois
a fundo nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro período da história da música ocidental que nós vamos verificar é aqui a Idade Média. A Idade Média vai do ano 450 até o ano 1450, ou seja, são 1000 anos aí depois de Cristo, nesse período da Idade Média. Só que fazendo parêntese, é que a Idade Média, esse período aí, ele é um período que não é exatamente isso, né? Ele tem um tempo de transição. Em todos os períodos que nós vamos verificar as datas, ele tem sempre um período de transição. É tipo o encontro das águas, né? Não se mistura, mas a linha ali é meio torta. Então, acontece o mesmo aí na questão da história da música, tá certo? Vamos lá. Esses 1000 anos que compreendem aí a Idade Média, eles na verdade funcionam aí como uma grande transição entre o paganismo ali da Antiguidade Clássica, né, dos gregos, né, e também com o humanismo do Renascimento, tá certo? Que são os dois períodos que estão aí um antes e um após aí, respectivamente, tá bom? Praticamente toda a cultura medieval é fundamentada na ideia do sagrado, do divino. E a Igreja Cristã Católica, ela é consolidada ali pela adoção do cristianismo por Roma, ok? Com Constantino ali dominando o pensamento, tá, intelectual do período ali, tá? Já na música, nós temos aí uma característica bem marcante que foi a monofonia, a homofonia, tá? Ou seja, uma música cantada por uma única voz, tá? E na sua evolução ali, na sequência, ele vem com aí várias pessoas cantando a mesma melodia, tá certo? Nós vamos agora passar aqui o próximo. Tá? Nós temos o Renascimento, que é um outro período que vai do 1450 até o ano 1600 depois de Cristo, tá bom? O interesse e esforço pelo conhecimento já presente na Idade Média, tá? Deixa a esfera do sagrado como principal motivação. Então você vai ver aqui o homem do renascentismo, o músico do renascentismo, ele vai deixar um pouco essa questão, a motivação pelo sagrado, né? Essa coisa muito tel, né? Deus no centro, tá? E agora ele vai se permitir a um novo olhar, né? A uma questão mais investigativa, talvez, uma questão mais científica, que inclui a natureza e o homem, tá? E que deixa o sagrado aí em segundo plano. Na questão da música, chega aí então a polifonia, tá? E a Igreja Protestante também aí vai optar por fazer uma música mais acessível para os seus fiéis, e isso tudo vai ter influência em como a música vai se comportar aí nesse período, tá certo? Que mudanças que vão acontecer na Igreja Católica também, tá? Por tudo isso que ocorre. Nós temos também o período barroco da música, que vai do ano 1600 até o ano 1750, tá? Esse período barroco é um período de excessos ali, tá? Nas artes plásticas, na arquitetura, na literatura e também na música, tá? Na música, o período ali ele vai consolidar definitivamente aí não só a música instrumental, mas também nós vamos perceber no barroco o ápice, tá certo, do contraponto, da polifonia musical ali explorada por alguns compositores que a gente até conhece o nome, mas que a gente vai falar na aula específica. Muito bem. Nós temos também o classicismo, que vai do ano 1750 até o ano 1810, ali 1820 depois de Cristo, tá bom? Com a extensão dos princípios do conhecimento crítico, né? Ele pega isso aí do Renascimento ali, né? E aí isso estende-se também ali, essa questão crítica, a todos os campos do pensamento humano, proposto pelos filósofos e pensadores ali do iluminismo, tá bom? Aí chegamos nessa etapa da história aí, tá? As ações e realizações do homem deixam definitivamente de ser interpretadas à luz da religião ou da Bíblia, tá bom? Ou da política, tá? E vão aí para a questão da razão. Tá? E na música, a principal preocupação do compositor clássico é a forma musical, a maneira como essas ideias musicais vão ser organizadas para que ele dê coerência e equilíbrio à obra que ele mesmo cria. Tá certo, pessoal? Nós temos também o romantismo. O romantismo ele vai ali se estender pelo século XIX, tá? E ele já é o resultado aí de um período de grandes transformações de cunho social e político na Europa. Tá bom? Para o músico romântico interessava ali a expressão de uma realidade interior particular, e ele fazia isso à custa do abandono do rigor, tá, do classicismo anterior, né?
O músico do classicismo ele se preocupava com a forma musical, com a estética, com a coerência ali. Já o músico do romantismo, tá? Ele vai privilegiar a ideia livre, desprendida, tá? Daquelas regras de música praticada até então. E aí nós chegamos aqui ao século XX, século passado. Eu sou do século passado, acredito que muitos de vocês também são. Tá? E esse estudo aqui ele vai até os anos 50, e esse século XX ele realmente é marcado por assim, convulsões sociais, tá? Econômicas e políticas, poucas vezes experimentados aí pela história num período tão curto. Então, é muita coisa acontecendo na sociedade ali, tá? Muitas mudanças, tá? E uma evolução tecnológica que vem aí acontecendo ferozmente, tá certo? Então, é natural que na cultura e na música, porque também é parte da cultura, né? É também seguir esse quadro aí de modernidade. Tá certo? Pela primeira vez, por exemplo, na música, o trabalho do compositor agora ele pode ser ditado e caracterizado por elementos que se modificam a cada obra, tá bom? Dessa maneira, não existe mais ali aquela noção de estilo que alguém vai seguir, que vai caracterizar uma obra de época, tá? Um lugar ou quem sabe até um artista. Mas agora tudo é mais dinâmico, tudo é mais, digamos que, flexível. Tá bom? E até a sonoridade da música moderna também mudou. E se você olhar agora para o seu século XXI, onde você vive, você vai perceber que muita coisa mudou. Se você for na internet agora e abrir músicas da época do Renascimento, da época do Barroco, tá bom? Da época da Idade Média, você vê que muita coisa mudou. Ok? E isso aí graças a tudo que nós falamos, a evolução tecnológica, as mudanças sociais, políticas e etc. Tá bom, gente? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a música na Idade Média. Tá? Quais as características dessa música, como é que era a difusão das composições, havia diferença entre compositor e cantor, aonde que eles se encontravam, quem foram os principais compositores da época, que instrumento que era empregado ali, qual era a forma musical que marcou esse período, ok? O que surgiu de diferencial para que a música começasse a sua evolução. Então a gente vai falar sobre isso na próxima aula, no próximo vídeo. E aí eu convido vocês agora a acompanhar, a ver e rever esse vídeo aqui, tá? E a assistir o próximo também, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.